torcedor é muito complicada. Bom dia para todo mundo. Não comecei bem essa terça-feira, terminei mal a segunda. Quem diria? No último minuto, no apagar das luzes, quando estava tudo resolvido a princípio, o Inter tomou um gol de falta. Alejandro, em que mundo você vive? Você virou cantor? É isso? Que coisa, gente. Que vacilo, que desespero, que situação incômoda, patética, vexatória. É sério, empatar em casa no último minuto com um time que nem queria ganhar. Muito bom dia para quem não tem nada a ver com isso. A novela Memphis Depay teve uma reviravolta como poucas vezes foi vista fora dos gramados. Menos de uma semana após confirmar o fim da negociação, o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, anunciou a renovação com o holandês por mais 2 anos. Para a alegria de Fernando Diniz e da Fiel, o camisa 10 já está no CT e deve ficar à disposição para o duelo de quinta-feira contra o Rosário Central em Itaquera. Na Argentina, o Fluminense, ainda com o interino Marcão, define o futuro na Libertadores contra o Independiente Rivadavia. No Palmeiras, Leila Pereira saiu em defesa de Abel Ferreira e do elenco antes do confronto contra o Cerro Porteño no Paraguai. Pela Copa Sul-Americana, o São Paulo precisa vencer o Bolívar no Morumbi para avançar às quartas de final. E no encerramento da 23ª rodada do Brasileirão, o meu Inter deixou escapar a vitória no último minuto contra o Remo, para a decepção geral aqui e no Beira-Rio. Es la cosa que tenemos nós que melhorar internamente y próximo jogo ganar como y ganar. Ya no adianta ser melhor que el rival, merecer, hay que ganar. Así que trabalharemos para el próximo jogo ganar. É um jogo importante, né? Então nós temos que estar ali bem focado e sempre em busca de poder vencer para a classificação mais importante para nós. Aquele friozinho na medida certa, mas com total consciência de que fizemos tudo melhor para que a gente estivesse preparado para essa batalha, para esse desafio. Eu acredito que nossos jogadores vão muito forte e com muita esperança de fazer um grande jogo e levar essa classificação para o Rio de Janeiro. Nos últimos 4 jogos a gente não tem ido bem, não tem ganhado nenhum jogo, então a gente sabe da importância que é esse jogo, por se tratar também de uma oitava de final e sempre do próximo jogo é o jogo da nossa vida, é uma final pra gente, então a gente tem que lidar como se fosse esse tipo de jogo para sair de lá com a vitória e a classificação. Que nós tivemos uma reunião pessoal e ele conseguiu reduzir números que a equipe dele não conseguia chegar. Nós fizemos o que foi melhor para o Corinthians, em todos os aspectos, principalmente na questão financeira. Eu sempre falei que a questão financeira era a mais importante para o Corinthians, porque não adiantava eu fechar qualquer contrato se eu não comportasse pagar no futuro. Pelo menos tem alguém feliz aqui no programa hoje. Quer dizer, tem muita gente feliz. Entre os felizes, Ronaldo Giovanelli, bom dia pra você. Quer dizer que Memphis Depay renovou mais 2 anos. Fizeram a pressão no presidente, ficou com medo. Ontem, na coletiva improvisada que ele deu depois da reunião, deu pra perceber que a pressão funcionou, hein, mano? A pressão funcionou, menina Renata. Bom dia a você, esses cavalinhos perninha chiquita. Você veio comemorar hoje aqui lá no centro. Eu fui chamado hoje e aí me Não, o que ele tá fazendo aqui antes da hora? Justamente só vem na hoje. boa esse cavalo. Que dia errado. Desculpa. Só vem na boa, chiquito. Que é isso? Agora eu falei pra você aqui, menina, quando eu falei pra você, menina Renata, teve gente até com faixinha na cabeça escrito bye-bye, o menino Memphis. E outra coisa, quando eu falei aqui que só poderia reverter se ele abaixasse, né, aquelas coisas que colocou no contrato há um tempo atrás, ele não renovaria. E isso aconteceu. Parabéns a todas as partes que brigaram pelo Corinthians e o Memphis que está voltando. Então, welcome to the jungle, Mr. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians, pra você que tá o seu cavalo. E um beijo a você, viu, menino Dominado? Torci pra você ontem, viu? Falta até suado o tempo de ontem. Você torceu ontem? Torci, menino. Com certeza, né?
Torceu contra, isso sim. Ah, sim. Cicinho, pra você aquele bom dia. Hoje é uma terça-feira de São Paulo em campo, diante do Bolívar pela Sul-Americana. Empate heróico no jogo de ida. E agora o São Paulo tem tudo pra passar de fase nos seus domínios com o seu torcedor. Bom dia, Renata. Bom dia, meus amiguinhos. Esse é o problema, tem tudo. Tem tudo? O São Paulo tem tudo pra ganhar, mas não ganha. Tem tudo pra passar, mas assim... Você acha que não passa? Não, acho que passa. Eu acredito que hoje é uma grande noite, vai ser uma grande noite. Vai ser uma grande noite para a torcida tricolor e o São Paulo precisa demonstrar, né, o futebol que nós estamos esperando. Então, contra o Bolívar, vamos lá, né, tricolor? Chico Garcia, eu tenho certeza que você adora os tricolores do futebol. E hoje tem Fluminense em campo, jogando contra o Rivadavia, jogo na Argentina. Verdade. 3 confrontos até agora. O Flu não conseguiu vencer o rival. Mas se empatar, pode levar para os pênaltis, pode conseguir a vaga na Libertadores da mesma maneira. Bom dia, não quero falar nada que venha do sul, de Porto Alegre, do Beira-Rio. Tranquilo, bom dia. Eu estou magoado. Eu imagino. Essa camisa é do Remo? Que isso? Você acha? Parece do Parece Remo. a camisa do Remo? Aliás, a camisa... Estão todos da paleta. A camisa azul do Remo é muito Negão, bonita. para que sair, negão. Mas um bom dia a todos, com muito orgulho, muita felicidade. Estou aqui mais cedo hoje no programa. O Fluminense realmente acho que deu uma sobrevida depois da demissão do Zubeldia. Vitória sobre o Palmeiras no final de semana, com gol do Cano, vejam só. De quê? Gol do Cano, pô. Que fazia muito tempo não marcava, então ganhou um ânimo extra. Cici, você já comprou passagem para algum lugar, assim? Você vai se mudar de país, né, depois do mês de ter ficado aqui. Não, eu só vou ver ele turistando mais um pouco. Não, tá bom. E sobre o que aconteceu no Beira-Rio, Renata Fã, eu vou mandar um ofício hoje para a CBF pedindo que o jogo do Inter seja sempre depois do jogo do Grêmio. Porque a alegria do gremista é ver o Colorado jogar e vice-versa. Então, como a última impressão é a melhor, ontem ela estava feliz aqui, hoje tô eu. Assim é a vida, né? Que engraçado. Olha como um empate em 1-1, ridículo, diga-se de passagem, virou uma coisa pior do que um 3-0 nas costas. Pior né? eu não diria, mas assim, tão ruim quanto, né? Agora, posso falar uma coisa? Realidade, a briga é só essa. Ali na 16ª, 15ª, 14ª, vai ficar ocasionalmente na 17ª, 18ª. Vamos fazer um acordo eu e você, largar a Copa do Brasil, deixa pros outros. Não, vamos fazer isso. Não, eu faria um Vamos sair os dois. acordo para acabar hoje o campeonato em 16º lugar e tá tudo bem. Mas, meu Deus do céu. enfim, acredito que ainda teria algumas tempestades até dezembro. Recadinho por aqui, vamos lá para o YouTube com as palavras do presidente do Corinthians, Osmar Stabile, já falando sobre a aprovação da renovação de contrato com o Memphis Depay. Na sequência, Libertadores, Sul-Americana, Brasileirão, Inter sendo Inter e muito mais. O passo em conjunto. Em conversa via telefone, resolvemos nos encontrar na noite de terça-feira, de quarta-feira. Nós resolvemos nos encontrar e fomos buscar uma alternativa. E eles ficaram de apresentar uma nova proposta, quer dizer, a gente apresentou as propostas nossas, eles não atenderam, e aí ele ficou, a gente colocou a nota dizendo que não dava para atender dentro daquilo que tinha sido pré-estabelecido, né? Por eles, olha, não dá, a gente não vai, eu vou encerrar por aqui, e encerrei. Estava encerrado o caso, era independente do que ia acontecer, o caso estava encerrado. Aí houve essa conversa, telefonemos, vamos conversar. E como eu disse para vocês que era uma questão financeira, então, se é financeira e alguém abre para negociar financeiramente, eu estou à disposição sempre. Ele abaixou bem, eu não queria falar em números aqui para vocês, mas ele abaixou consideravelmente o contrato em virtude da necessidade, da vontade do jogador de ficar e da necessidade do Corinthians de arrumar uma forma da gente pagar. Que o grande problema é o seguinte, fecha de qualquer jeito e depois não paga, como fica? Pelo menos, pelo que eu senti e pelo trabalho que nós fizemos, tanto no jurídico como no administrativo e também no financeiro, é possível a gente pagar esse contrato. Né? Nós estamos fazendo um contrato de 2 anos, não sei se eu estarei aqui nesses 2 anos, então eu tinha que fazer o melhor para o Corinthians. Eu quero dizer para você o seguinte, não foi... tanto o técnico como o Marcelo Paz já sabiam quando saiu do CT e não cabe a mim ficar avisando para
os jogadores. Eu tenho o departamento técnico, eu tenho o departamento executivo, são eles que tomam a providência. E eles avisaram sim, as pessoas falaram que não foram avisadas, não sei como, mas falaram, mas foram avisadas sim. Ele pode jogar quinta-feira? Olha, tudo indica que sim, não tem problema nenhum que ele não possa. A gente está fazendo o possível para que o mais rápido possível a gente assine o contrato para que amanhã cedo ele se apresente lá às 9 horas da manhã. Seguinte, vem pra cá. Depois de um dia corrido, tem uma... Até o finalzinho, até o último minuto dos acréscimos, o Inter vencia pelo placar de 1-0. Perdeu vários gols, Carboneiro abusou da sorte, Bruno Henrique pifado por Alan Patrick desperdiçou. E o Remo, que estava ali, só se segurando, se defendendo, organizando a vida, encontrou uma falta no final. Vitor Bueno não só cobrou a falta, como ela desvia Alejandro, que cometeu a falta. Rapaz, e o Inter ficou com um ponto apenas e não voltou a vencer. É meio tijolinho, meia cueca. Precisando desesperadamente da vitória, o Inter teve o início perfeito. Matheus Bahia cruzou e Carboneiro, de primeira, completou para o gol. 1-0 Colorado. A bola do meio para o lado esquerdo, Matheus Bahia foi para o fundo, cruzou para o meio da área, Carboneiro pé esquerdo de primeira no canto do goleiro Marcelo Rangel. Mais um chute de Carboneiro e mais um quase gol do Inter. No segundo tempo, o cenário se manteve o mesmo. Mais uma chance para o camisa 7 ampliar e mais uma que ele desperdiçou. A resposta do Rei da Amazônia veio com Vitor Bueno em cobrança de falta na trave. 48 minutos do segundo tempo, o torcedor do Inter já festejava a vitória que deixaria o time em 14º colocado. Falta desnecessária cometida por Alejandro deu a última chance ao Remo. Matheus Cunha não acreditou no chute direto, armou a barreira com apenas um jogador. No fim, um outro ainda se juntou na tentativa de impedir o gol. Vitor Bueno acreditou e encheu o pé. A bola ainda desviou em Alejandro para sacramentar o amargo empate para os donos da casa. E um ponto importantíssimo para o Remo. 49 minutos e meio, não se brinca com a sorte. É importante a gente conseguir vencer em casa e buscar pontos fora, que aí a matemática vai ser a nosso favor, mesmo fazendo essa campanha de recuperação, né? Então, nas últimas 3 partidas em casa, a gente venceu 2, empatou com o Atlético, né? A gente consegue aqui esse ponto importante, eu acho que pode nos ajudar bastante lá na frente. O empate amargo tira o Inter da zona de rebaixamento, mas não alivia a pressão. O Colorado não vence no Campeonato Brasileiro desde antes da Copa do Mundo, na partida contra o Vasco. Vitória por 4-1 no Estádio Colorado. É inacreditável como se escapa o jogo de hoje, como não pudimos ganhar jogos que merecíamos ganhar, mas é uma realidade. Hoje temos uma dívida muito grande em casa. Você me fala por quê? Cara, fica difícil de entender. Como se vai o jogo hoje, fica difícil de entender. Sim? Mas, sem dúvida, temos que melhorar. Eu até agora não consigo assimilar o que aconteceu. Já estava preparada para fazer um vídeo na internet, comemorar, celebrar. Voltamos aos 3 pontos, passamos o Grêmio, Mirassol, Santos, chegamos no São Paulo. Tudo ilusão. Virou um pesadelo. Olha isso, tudo bem. O Inter até saiu da zona do rebaixamento, não tinha acabado a rodada. Boa notícia. Então, era onde ele estava antes da rodada, né? 16º ali permaneceu. Ridículo vexatório, mais um ano de sofrimento, um time que tem poucas opções. E Pessolano, eu me sinto muito confortável para criticar você. Porque várias vezes elogiei e o apoiei o ano inteiro aqui, nos momentos mais complicados até do que esse, em derrotas pesadas.
Só que tirar os jogadores que têm o melhor poder ofensivo, independentemente se estão acertando ou não. Quando você tira Alan Patrick, que é o construtor do time, quando você tira o Bruno Henrique, que é um finalizador também, o Carboneiro errou gols. Carboneiro, você vai ter que rever esses gols, é a lição de casa. Ficar vendo os gols que você perdeu, porque não pode. Mas o Carboneiro é um cara que pode ir lá e decidir, o Bernabé é a mesma coisa. Então ele tirou todo mundo, deixou o Inter à mercê de se defender, de segurar e sustentar 1-0, que ele não tem condições para isso. E o Alejandro entrou só para compor o jogo e fez 2 vacilos inaceitáveis. Uma falta desnecessária, faltando 1 minuto para acabar o jogo. E mais do que isso, foi lá e ainda desvia a bola na barreira, matando o goleiro que também poderia ter formado a barreira de uma maneira melhor. Mas o Inter agora vai ter que se restabelecer contra o Galo. Se o Alejandro não fizer 2 gols contra o Galo, eu não quero nem que ele apareça mais no Inter. É um jogador descomprometido, ele causou ontem esse empate e o Inter precisava desses 2 pontos por uma série de fatores. Então, começar a semana desse jeito, com essa pancada nas costas, quando você está preparada para ser feliz, para ganhar, não dá. O Inter foi patético. Eu imagino o vestiário, um olhando para a cara do outro. Eu fico imaginando o treinador chegando na coletiva e pensando o que eu vou falar agora, depois dessa porcaria que os caras fizeram no final. E o Remo é um time que está igualzinho ao Inter, é o nosso nível. O Remo, Mirassol, Vasco, a Chapecoense, Grêmio, Santos, esse é o nível do Inter. Esse é o campeonato do Inter. O São Paulo está flertando, ele não decidiu ainda se ele vai descolar ou ele vai descer, Cicinho. Ainda não posso falar do São Paulo. Mas daqui para baixo, é isso. A Chapecoense tem uma situação pior ainda que os outros, mas é um campeonato muito pobre do Inter. Alguém quer falar alguma coisa? Fiquem à vontade. O Alejandro pode fazer as malas, porque 2 gols ele não vai fazer, não. 2 gols contra o Galo que tá em evolução no campeonato. Esse time dele, ele tem que aplicar uma lei do ex. É mesmo? É. Então eu tô com você. É isso aí. Se você falou, tá falado. Agora, deixa eu falar uma coisa também. Tava muito longe. Vocês estão falando que era pra colocar uma gente na barreira. Gente, era pra abrir. O goleiro falhou, Ronaldo. Então, falhou. Era pra abrir, porque ele... Não, a bola desvia no Alejandro. Como é que o goleiro vai pegar? Mas o desvio foi muito sutil. Nós vamos medir a distância depois. E tem a barreira ainda, né? Sim, mas deixa eu falar. Atrapalha a saída da bola, a visão dele atrapalha. Então, ele tem que... Ali tem que abrir. Mas ele se posicionou errado, Gente, o goleiro do Inter, faltando 1 minuto pra acabar o jogo, não tinha que estar pensando em defender uma falta adversária. Como é que os caras não sabem segurar uma bola? Qual é o problema? Segura! Gente, o Inter tá numa situação péssima. O goleiro tem que segurar o torcedor do Inter é brilhante, é lindo, é um torcedor que merece mais reconhecimento do que é feito hoje. Porque foi lá, apoiou, nunca vaiou, nunca deixou de incentivar o time. E aí, no último minuto... Não pode. Eu não sei qual é a punição que tem. Dá pra ficar sentadinho de costas na parede de castigo? Não. Deixa umas 5 horas lá pra ver se aprende, porque não é possível. De joelho Aí vocês querem falar que o goleiro é o culpado. O goleiro não tinha nem que estar defendendo uma falta ali. Um time que segura 1-0 de maneira covarde no segundo tempo não pode. Peraí, goleiro, tá? O Alejandro e o senhor Carboneiro, que fez o gol, mas perdeu gols inacreditáveis. Era pro Inter terminar o primeiro tempo, 2-3-0, mas tranquilamente. Só que aí, o Inter é um dos times que mais cria no campeonato e mais desperdiça. Faz falta, uma hora faz falta. E o segundo tempo, gente, eu não entendi o que aconteceu. Então, que o Inter parecia que estava jogando fora de casa contra o Palmeiras e o Remo atacando. Não criou nada. O Inter joga com o Flamengo e com o Palmeiras, ele se concentra, ele dá vida. Ele faz uma partida extremamente séria. Vai jogar com um adversário que ele pensa que é pior que ele. Não sei e se acomodou, Isso é histórico. Não sei se acomodou. O Remo estava chegando assim, com escanteios e tal, porque não tinha outro jeito, né? O Remo também é muito limitado. Mas em algum momento o futebol pune, né? A bola pune, diria Muricy. Castiga. A grande dificuldade do Inter é jogar com facilidade. Quando o Inter é pressionado, ele, assim, quando joga contra times do primeiro escalão, exatamente, ele consegue se superar. E jogos assim acaba fazendo jus à sua roupa. Mas amarelou. isso é um inimigo direto. Inimigo direto, Cicinho. Esse é o jogo que você não pode vacilar. Você tem que roubar ponto dos caras. Cicinho, não é amarelo. Então, a cor Não, mas o jogo do Inter amarelou, né? Ixi. A cor que eu vim hoje no programa é exatamente isso. Amarelo de quem? Pipoca. O Inter ontem deixou 2 pontos preciosos que eu não sei quando ele vai recuperar. Se não recuperar contra o Atlético Mineiro na próxima rodada, vai se complicar demais o campeonato.
Porque todo mundo em volta ali, com exceção do Grêmio, que perdeu, do São Paulo, que a gente não sabe qual vai ser o destino do Mirassol, mas o Santos ficou todo empolgado, ganhou do Vasco fora de casa, concorrente direto. Não vai ser fácil de novo. De novo, de novo e de novo. Enfim, Ronaldo. E o Corinthians foi eliminado pelo Inter. Foi eliminado. E a Copa do Brasil não é brasileira, é uma pena, né? É, uma pena. Mas vamos falar de coisa boa. Se você... Para agora trazer a Libertadores para o jogo aberto. Hoje, uma terça-feira decisiva para o Fluminense, jogando fora de casa contra o Rivadavia. Eles estão se enfrentando bastante nessa edição de Libertadores. E o Flu, com o Marcão no comando, joga pela vaga nas quartas de final lá na Argentina. Até o nome do estádio remete à guerra. Malvinas Argentinas. Diante de 42 mil torcedores, o que se espera é realmente uma batalha. Afinal de contas, estará em jogo a classificação para as quartas de final da Libertadores. Aquele friozinho na medida certa, mas com total consciência de que fizemos tudo melhor para que a gente estivesse preparado para essa batalha, para esse desafio. Eu acredito que nossos jogadores vão muito forte e com muita esperança de fazer um grande jogo e levar essa classificação para o Rio de Janeiro. Com um empate sem gols na partida de ida no Maracanã, quem vencer hoje avança. E em caso de novo empate, a definição vai para os pênaltis. Em 3 confrontos, o Fluminense ainda não conseguiu bater a equipe de Mendoza. Além do empate na semana passada, na fase de grupos, o tricolor perdeu em casa e fora arrancou o empate nos últimos minutos. Eu acredito que eles não mudem muito as características deles. Acho que da outra vez também que jogamos aqui, a gente teve o controle do jogo, só que eles são muito fortes. Eles trabalham muito bem essa transição. Acho que trabalhamos isso para que a gente fique com a posse, mas que nossa equipe possa cuidar também dessa transição dele. O interino Marcão deve mexer pouco no time em relação à partida contra o Palmeiras, em que o Fluminense quebrou uma sequência de 8 jogos sem vencer. As únicas alterações serão no setor defensivo. Thiago Silva e Ignácio entram nas vagas de Igor Rabelo e James. Rabelo, aliás, com uma luxação no ombro, nem viajou, assim como Savarino e Riquelme, que com dores musculares também ficaram no Rio de Janeiro. Um provável Fluminense tem Fábio no gol, Guga, Ignácio, Thiago Silva e René, Hércules, Martinelli e Ganso, Canóbio, Soteldo e Hulk. O Independiente Rivadavia é uma das sensações desta edição da Libertadores. Fez a segunda melhor campanha da fase de grupos, atrás apenas do Flamengo, e tem o artilheiro da competição, o paraguaio Alex Arce, que soma 8 gols. Todo cuidado é pouco, mas nada que um time de guerreiros não possa superar. Cicinho, que vitamina que o Palmeiras deu para o Fluminense no final de semana. Uma virada espetacular que traz motivação, retoma a confiança. O Flu tem jogadores experientes, jogadores de talento e que precisavam dar uma resposta coletiva. Ela aconteceu no Brasileiro, agora a expectativa é que o repeteco venha com a Libertadores. É o combustível que o time precisa, né, Renata, para chegar num jogo tão importante e decisivo como esse. Você vencer um jogo como foi contra o Palmeiras de virada, com moral. Jogadores que não vinham bem, né? O René e o Guga foi grandes destaque nesse jogo. O Hulk voltando a fazer gol, o Cano. Então, assim, o Fluminense ganhou uma sobrevida, sim, para esse jogo, mas o adversário é muito forte também. Digamos que é uma sensação dessa Libertadores, vai ser uma parada dura para o Fluminense, mas olhando no papel assim, o Fluminense tem time e condições para ganhar lá, sim. Agora, o Soteldo do ataque foi o que não fez gol contra o Palmeiras. Em contrapartida, o Hulk apareceu naquela partida. O Serna, que não aparece aqui na nossa prévia, foi um jogador de bastante destaque, entrou muito bem. E o Herman Cano, usando a experiência, o faro de artilheiro, também definiu a partida. O Cicinho falou aqui, Rona, sobre os laterais. Tem uma expectativa pelo Thiago Silva, retornando à zaga do Fluminense. E esse meio de campo, que é um dos pontos principais da equipe, tendo o Ganso, que foi destaque contra o Palmeiras,
O Hércules ou o Henrique também pode estar à disposição ao lado do Martinelli, Rona. Eu gosto desse meio de campo, eu gosto porque o Ganso vai ser o cara que vai flutuar bastante aí. E tendo a força do Hércules e do Martinelli. A força do Hércules é importante. A força, então, por isso que o Fluminense tem tudo para mudar esse patamar aí. O Guga que me surpreende algumas vezes. Ele vai do céu ao inferno em um segundo. Parece um carro que é possante. Agora, é um time... Para mim, que eu ficasse um pouco mais atento é por causa do René que tá voltando, né? O René também é outro cara que... Mas ele jogou muito bem o jogo passado. Ele entrou e não gostei muito. Talvez o Marcão, conhecendo o elenco, pode ser que ele... Posso falar uma coisa? Defensivamente, acaba optando pelo Samuel Xavier, que defensivamente faz melhor do que o Guga, né? E dá essa experiência. Uma coisa nada a ver, assim, mas é a cara do Renato Gaúcho esse time aí, cara. Ô, louco, pronto. É que ele já cansou, ele brigou lá quando saiu, mas fez uma baita Copa do Mundo. Você tá lembrando do Super Mundial, é isso? Então, mas pô, assim, ele gosta de jogador experiente, cascudo como o Hulk, gosta de jogadores, o Soteldo, né, ele levou pro Grêmio, por exemplo, o Canóbio, ele dá moral. Problemático. Jogador problemático. Ele gosta. Se o Fluminense passar de fase agora na Libertadores, superar o Rivadavia, provavelmente o Marcão até pode ganhar tempo, a diretoria não vai ter tanta pressa. Mas se o Flu for eliminado, eu acho que aí a procura por um treinador vai ser bem mais acelerada, não é? Quero continuar falando sobre Libertadores, Sul-Americana, competições que estão acontecendo. Cicinho! São Paulo e Bolívar. Poucos acreditavam no empate na altitude, é sempre desumano. São Paulo conseguiu e agora o São Paulo tem tudo para seguir adiante na Sul-Americana. Né, Cicinho? Tava melhor ir do Inter, né, Cicinho? Vencer ou vencer. Essa é a exigência da principal torcida organizada do São Paulo para a partida desta terça contra o Bolívar pela Sul-Americana. Depois de mais um tropeço no Campeonato Brasileiro, o tricolor iniciou a semana sob pressão. Em uma conversa direta com o técnico Dorival Júnior, o executivo de futebol Rafinha e o presidente Harry Macis, a organizada cobrou o pagamento em dia para o elenco, vitórias contra Bolívar e Chapecoense e comprometimento dos atletas. Nesse momento eu estou em débito com o torcedor, mas nós estamos trabalhando muito para que isso seja revertido. E a Copa Sul-Americana é uma oportunidade de ouro para reduzir esse débito. Com o empate por 1-1 em La Paz, o tricolor só precisa de uma vitória simples no Morumbi para avançar para as quartas. E apesar da cobrança, a organizada prometeu apoio total durante a partida e convocou a torcida para encher o estádio mais uma vez. No empate de sábado contra o Coritiba, 44 mil marcaram presença, o maior público da rodada. Só temos de agradecer o apoio deles. Se puderem continuar assim, vai ser muito bom para nós. Nós vamos continuar a trabalhar, a dar o nosso melhor para o próximo jogo podermos ganhar. Espero que terça-feira também eles nos apoiem para que a gente possa dar o nosso melhor junto com eles, eles nos identificando para a gente sair vitorioso e classificado. Agora o torcedor espera por mais uma grande noite internacional no Morumbi, com vitória tricolor. Algo que não acontece em um mata-mata há 2 anos. A última vez foi em 2024, quando São Paulo ganhou do Nacional do Uruguai pelas oitavas da Libertadores. De lá pra cá são 2 empates e 1 derrota nos 3 jogos que o São Paulo disputou dentro de casa por mata-mata sul-americano. É a pior sequência do clube desde 2013. Nós temos que estar ali bem focado e sempre em busca de poder vencer para a classificação mais importante para nós. E vamos jogar junto com o nosso torcedor e vamos em busca dessa vitória para a gente poder seguir adiante na competição. E para essa decisão, o Dorival deve armar o time com Rafael no gol, a defesa com Lucas Ramon, Arboleda, Domingos Duarte e Wendel, Pablo Maia, Marcos Antônio e Newton ou Bobadilha no meio-campo. E no ataque, Caleri, Luciano e Arthur, que deve voltar ao time depois de se recuperar de dores na coxa. Força máxima do tricolor em busca de uma virada de chave. Eu acho que estamos no caminho certo e espero que continuem a confiar em nós, porque nós confiamos em nós e queremos dar a volta por cima. Aí, Cicinho, vamos falar um pouco mais sobre o São Paulo, uma prévia
o tricolor paulista deve levar a campo Rafael, Lucas Ramon, Arboleda, Domingos Duarte, Wendel na esquerda. No meio-campo, Pablo Maia, Marcos Antônio, Newton ou Bobadilla, Luciano, Arthur e Caleri. Essa é a escalação ideal para você? Não, Renata, confesso que não, né? Mas assim, eu gosto muito, o Domingos Duarte, ele chegou trazendo uma experiência para o sistema defensivo do São Paulo. Jogou bem. E junto com o Arboleda ali, tá esse sistema defensivo bem consistente. O Lucas Ramon é um jogador que eu gosto do estilo dele, quando é acionado no ataque também colabora. Assim, o Wendel, eu daria espaço um pouco mais para o Iago, que estreou bem na Libertadores, teve personalidade no primeiro jogo na altitude. Então, assim, em meio a toda a dificuldade, talvez o Dorival poupou ele no jogo passado, devido a não estar jogando sempre. E pode ser a surpresa hoje. Mas se entrar o Wendel, vai ser aquele arroz com feijão. Eu só trocaria o meio-campo. Se eu fosse o Dorival, eu tentaria dar uma sequência novamente para Danielzinho, Marcos Antônio e Bobadilla, que foi o meio-campo que o Crespo conseguiu extrair a melhor condição. Crespo de novo não. De novo, para, Crespo. Ninguém aguenta mais. Cara, mas assim, ó, nós vimos o Cruzeiro enfrentando uma grande dificuldade quando o Tite chegou e desmontou um trabalho. E desmontou um trabalho tirando o meio de campo que vinha sendo destaque no Cruzeiro e enfrentou dificuldade. Você quer mexer no meio de campo porque tem um buraco no meio de campo? Não, tem assim, um buraco na entrada também. É que eu colocaria os jogadores que eles estavam se entendendo. E esses 3 jogadores davam liberdade para os laterais de São Paulo. E o Lucas Ramon se tornou um dos principais jogadores de São Paulo. Então é o seguinte, a ideia também poderia ser você tirar um dos atacantes, no caso o Arthur. Jogando em casa, você vai tirar um atacante. O São Paulo, na época, Crespo, se tornando o primeiro lugar da tabela, nunca jogou de novo, velho. Era o Luciano e o Caleri. Mas aí você bota o Newton ali para fazer um terceiro zagueiro, puxa mais um jogador de meio, que pode ser ou o Danielzinho ou o Bobadilla. Porque é o seguinte, o São Paulo tem que ter humildade agora. A fase não tá boa. Mas tem humildade contra o Bolívar? Precisa. Não, é baixitude aqui, não, altitude não, irmão. O Grêmio perdeu na baixitude aqui também. O Grêmio perdeu na baixitude. Não, o Grêmio não é parâmetro. Mas ganhou do São Paulo. Mas tá atrás do São Paulo. Vamos lá. Então a fase tá ruim, Cici. Né? Tá no mesmo barco, vamos. Pô, caramba. Cada um se apega no que tem. Renata, tá todo mundo na mesma draga aí, não tem jeito. Não é assim não, hein? Vocês estão repetindo o meu discurso de agora há pouco. Só isso que eu quero lembrar. Eu já falei sobre isso. Mas, gente, agora o Pablo Maia sempre foi um jogador da confiança do Dorival Júnior, especialmente naquela época da Copa do Brasil, que foi um título importante. É um jogador que sofreu com muitas lesões, fez um golaço no final de semana contra o Coritiba. Mas o time, não é só o Inter, muitos times não sustentam, não é a vantagem que conseguem durante esse é o problema do São Paulo, o primeiro tempo. O São Paulo tem esse problema. Também. Ele abre o placar, ele até cria uma jogada, define, só que depois acaba vacilando defensivamente. E hoje eu acho que é o ponto de atenção, Ronaldo, a defesa do São Paulo. O São Paulo e alguns outros times também, quando o treinador mexe, parece que não acerta, né, velho? Parece que arrebenta. O problema do São Paulo é o segundo tempo. Aí tal. Eu só vou assistir o primeiro. E aí ele tira jogadores que os caras ficam bravos. Vou ver no final o que deu. E os caras ficam bravos brigando com o Dorival. O Dorival é o único cara do São Paulo hoje que gosta do mata-mata. Então deixa ele. Deixa ele trabalhar. Essa é uma vantagem mesmo. Essa é a vantagem, a grande vantagem do São Paulo é. O Dorival, ele pode até cair no Brasileiro. Não. Pode, até pode. Não pode, não. Mas no mata-mata ele briga e vai até o final. Você acha que o São Paulo corre risco de rebaixamento? São Paulo e o Inter. Não te perguntei do Inter, só de São Paulo. Você me perguntou, eu tô colocando duas equipes que elas, o treinador, quando mexe, atrapalha o time. Mas, Ronaldo, precisa lembrar que se o São Paulo cair, tem cadeira de roda amanhã. Sim, tá sabendo, né? Não, mas não vai cair, não. Não? Vai não. O Marco Aurélio Cunha já caiu, então tá bom. Ele se antecipou já. Um beijo pro doutor, tá? Tá se recuperando o nosso Wolverine, não é? Bom, vamos continuar falando de Libertadores, Sul-Americana. Chega de falar no Inter, né? Muito espaço pro time que é 16º. Jogo da rodada. Foi o jogo da rodada. Né? Precisa falar bastante. Na segunda rebaixamento, o outro é 16º. Não, chega. Chega! O que é, Negrão? Negão tá com outro emprego, né? Vai brincando. Vai. Seu palpite, a Big Guimarães vai contar pra gente esse desfecho, essa reviravolta. Memphis Depay renova com o Corinthians. Uma pressãozinha aqui, uma pressão ali. O presidente ficou sem saída e cedeu, Gabi. Pra você, aquele bom dia. Eu já aviso que aqui no estúdio, não sei, eu não tô muito feliz não, viu?
Dia difícil pra você, não é, Rê? Bom dia pra você, então. Te desejando boas energias pra você, pro seu Colorado. Mas o papo aqui é o Alvinegro e uma novela que se estendeu, que se desenrolou, mas que agora tem uma finalização. Memphis Depay está de contrato renovado e já tá também, gente, reintegrado. Está aqui dentro do CT Joaquim Grava, já com os comandados de Fernando Diniz, já que ontem o presidente Osmar Stabile confirmou a renovação de contrato, a extensão do vínculo por mais 2 anos. Ele fez esse anúncio, se pronunciou depois de uma reunião do Conselho de Orientação, o CORE. Houve uma votação no Parque São Jorge que terminou empatada entre os conselheiros e o responsável por desempatar foi o presidente do Conselho, o Miguel Marques e Silva. Vale explicar, Rê, para quem está nos acompanhando, ligado aqui no Jogo Aberto, que o CORE tem caráter consultivo. O que isso quer dizer? Eles basicamente falam, acho uma boa, não acho uma boa, mas o dono da caneta é o presidente Osmar Stabile e ele escolheu assinar e renovar com o holandês. Eles continuam caminhando juntos, Memphis Depay e Corinthians. Um aspecto financeiro importantíssimo. A dívida foi fixada em 42 milhões de reais, portanto, sem juros e sem correção monetária. O Corinthians agora vai pagar esse valor em 4 parcelas semestrais. Igual você falou, uma parcelinha aqui, outra ali. A primeira já anota aí, viu, Osmar Stabile? Em janeiro do ano que vem e a última em agosto de 2028, perto do fim do novo vínculo do holandês, que, como eu disse a vocês, deu também um passo atrás. Então essa renovação foi possível também por causa da redução de valores, se a gente comparar com o primeiro contrato dele com o Corinthians, e também de alguns cortes de cláusulas iniciais. O Depay está aqui dentro do CT treinando. Amanhã faz mais uma atividade comandada pelo técnico Fernando Diniz. E aí, na quinta-feira, a tendência é a de que ele seja relacionado para a partida de oitavas de final da Libertadores. É o duelo de volta contra o Rosário Central. Na ida foi 0-0. Agora é o contato do Depay com a fiel torcida. Essa foi uma novela e tanto de um astro desse Memphis Depay. Então vamos agora na reportagem para relembrar tudo o que aconteceu nesse roteiro digno de novela. Peitado Coringão, sem call, sem B.O. Sou maloqueiro, não desisto, nunca venho, não paro a papa. Quando um assunto se estende muito, chamamos de novela. E nesse caso não é exagero. Depois de mais de um mês, o capítulo final. Memphis Depay segue no Corinthians. Foi um processo demorado, como todos já sabem. Mas, graças a Deus, levamos lá para o CORE, que precisaria passar pelo Conselho de Orientação. Quando passa o valor de 40 mil salários mínimos, é necessário passar pelo CORE. E nós passamos, graças a Deus deu tudo certo. Conseguimos a votação necessária para a aprovação e nós estamos aí tranquilos. O presidente confirmou a renovação com o holandês depois que o Conselho de Orientação deu o aval. O presidente quis jogar uma responsabilidade para o CORE? Não vi isso, não. Não vi dessa forma. Foi muito mais uma cautela, entendeu? Uma cautela e compartilhou isso e pediu uma orientação para o CORE. A votação terminou empatada em 6-6. E a decisão pela aprovação foi do presidente do CORE. Os contratos foram mostrados lá, tá? Tudo foi demonstrado e os valores agradaram. E foram analisados e houve também a demonstração por parte do Departamento Financeiro, tá? Um ponto fundamental, já que na semana passada o Corinthians divulgou uma nota informando que não renovaria. A justificativa foi a responsabilidade financeira. E ele conseguiu reduzir números que a equipe dele não conseguia chegar. Nós fizemos o que foi melhor para o Corinthians, em todos os aspectos, principalmente na questão financeira. Eu sempre falei que a questão financeira era a mais importante para o Corinthians, porque não adiantava eu fechar qualquer contrato se eu não comportasse pagar no futuro. Eu não estou pensando em mim, eu estou pensando em quem vem depois. Estava encerrado o caso, era independente do que ia acontecer, o caso estava encerrado. Aí houve essa conversa, telefonemos, vamos conversar. E como eu disse para vocês que era uma questão financeira, então
Se é financeira e alguém abre para negociar financeiramente, eu estou à disposição sempre. Depois da cena dessa conversa, houve uma redução de valores no contrato em torno de 30 milhões de reais. Depay aceitou diminuir receitas estipuladas com arrecadação de marketing e valores relacionados a conquistas de títulos, além de cortar uma ajuda de custo mensal de 250 mil reais. Por fim, Memphis também aceitou fixar a dívida de 42 milhões de reais que o Timão tem com ele, retirando juros e correção monetária. Ele abaixou bem, eu não queria falar em números aqui para vocês, mas ele abaixou consideravelmente o contrato em virtude da necessidade, da vontade do jogador de ficar e da necessidade do Corinthians de arrumar uma forma da gente pagar. A mudança de rota também foi motivada pela grande repercussão e pela pressão da torcida. Mas também ficou marcada por ameaças direcionadas ao presidente do Corinthians e à sua família. Vazaram meus telefones, vazaram os telefones das minhas filhas, invadiram as minhas contas de banco, das minhas filhas, da minha esposa. Então, olha, foi uma situação difícil. Gente mostrando faca, gente mostrando revólver nas redes sociais. Tudo bem que a gente está tomando as providências necessárias. Existe lei, existe ordem nesse país. As medidas legais já estão sendo tomadas. No clube, o capítulo final da novela terminou com uma cena. A ligação de Osmar Stabile para Memphis Depay. Eu fiz todo o processo dentro daquilo que nós combinamos, que nós conversamos, e assim que terminou, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para ele e dizer para ele o seguinte: olha, estamos juntos mais 2 anos, Corinthians e você. A vontade da maioria foi feita, Rona, e ele ficou e agora vai jogar mais uma vez pelo Corinthians. E a rede social explodindo hoje, menina, explodindo, não só a rede social, como a cabeça do Cicinho também. E explodindo também o Edu. Cabeça aí, É pra mostrar que você capotou, menino, naquele buraco. O Edu até fugiu, o Edu saiu fora. A verdade é uma só, o Stabile, pra quem não conhece, o Stabile aí, o homem, ele é empresário, né? Ele sabe negociar, ele não queria renovar. E não queria, pelos moldes que estavam. Ou foi um blefe, né? Não sei se você joga pôquer, né? Mas às vezes, ó, eu não quero. Eu jogo truco. Aí, e sou campeão internacional de truco. Peraí, agora vamos lá. Fala, vamos falar sério. Você quer pôr a faixa aí na cabeça? Vamos falar sério. Vocês estão... Abre o coração, abre o coração. É que eu vejo a empolgação de vocês. Eu vou colocar em você isso aqui, porque você vai dar bye-bye hoje pra Sul-Americana. Põe aqui, bye-bye pra Sul-Americana aqui, pronto. É que eu vejo a empolgação de vocês. Gente, vem cá. Vocês ouviram a entrevista do presidente? Vocês acham que o presidente queria renovar? Não. Invadir a conta do cara. É revólver, é faca. A conta da família. A conta da família. Vocês estão de brincadeira. Vocês estão de brincadeira. Se eu sou o presidente, eu falo, gente, toma aqui, vocês... Não, tá nítido que o presidente não queria, que é uma dívida que vai ter que pagar e vai... Por que ele procurou pra renovar, então? Procurou, mas olha o discurso do cara. Ué, mas por que ele vai ou racha? atrás? Não, vocês estão de brincadeira comigo. Você ouviu que ele falou também que ele negociou novos moldes no contrato? Você já tá preocupado? Que ele abaixou Você já tá preocupado com mais? Você ouviu ou você não ouviu também? Novos moldes, Ronaldo. Que novo molde? Então destampa a orelha aí que você vai cair hoje. Não tem nada disso daí, não. Mas vamos lá, boa sorte pro Corinthians tentar pagar. O Marcelão, pega essa cara de tacho. Não é cara de taxa. Não tá doendo, gente. É porque vocês têm que viver a realidade. O cara, ele falou assim, ó, debaixo de muita... É que ele não quis falar, né? Mas debaixo de muita pressão, de ameaças que eu recebi, até ameaças bruscas aí de torcedor, revólver, invadiram o... Está errado, óbvio, né? Ué, e ele falou... E aí, como que não vai renovar? Mas você acha que foi por isso só? Negociou, ele não estava presente nessa quase ele já estava Ele só não deu uma de tiririca. Quase eu só renovei porque eu não quero mais... Não, ó, Xixi, está parecendo menudo, velho. Ai, meu Deus! Mas que ele foi pressionado, é nítido que foi. Agora, se ele mudou de ideia, se ele revisou os números e chegou numa conclusão que valia a pena, que é o melhor, tá tudo certo. Que agora o Memphis seja feliz, o Corinthians também é um jogador renomado, já mostrou o seu talento dentro do Corinthians, e não é à toa que a Fiel pediu, o Memphis, muita gente da mídia também, o Ronaldão era um deles, e agora tá tudo resolvido.
Que assim seja, que o casamento seja feliz. Que pague o salário da turma também em dia, né? E tem que jogar quinta-feira. Já tá treinando lá e tem que jogar quinta-feira. E que o marketing também apresente alguma estrutura para que o presidente possa trabalhar aí, que vocês trabalham para o clube também. Que o marketing ajude a pagar o transfer ban. A pagar o transfer ban, que tem 3 aí nas costas, que vocês trabalham um pouco mais. Mas isso é Começam importante. a pegar coisas pro Corinthians agora. O transfer ban não dava para contratar, agora tem um reforço. Era o único reforço que o Corinthians conseguia botar no time, porque mas não dava se não tivesse transfer ban com esse dinheiro, mas ele ainda não tá no bid, Ele ainda não tá no bid. Não, sim, mas o Corinthians já tinha acertado. Você tá torcendo até o final. Você vai secar o bid. Você vai secar o bid, A questão é que ele não tá ainda. Não, mas já tá treinando pra jogar quinta, pô. Ele já vai jogar na quinta-feira. Pra desespero seu. Mas vocês acham que ele vai jogar quinta? Ué, não vai jogar quinta, não? Vai pelo menos entrar no segundo tempo, não? Claro que sim. Deixa ele. Quem acompanhou o jogo contra o Cruzeiro, o Corinthians precisa de banco de reservas, de opções, de elenco. Titular, porque nós colocamos o tal de Matheus, como é que é? Matheus Pereira. Nossa, o bom era o outro que tava do outro lado. Exato, é o do Cruzeiro. Que tava do outro lado. Agora a Nhaca que tava do lado do Corinthians é impressionante. Não, mas pode ter certeza que vocês não colocaram o Alejandro. Alejandro? Acho que ele vai... Negão, Alejandro, você lembrou alguma coisa, Negão Alejandro? Não. A hora que ele vê, ele não vai jogar futebol de areia. O Negão deve estar lanchando. Ô, Negão, já foi procurar outro emprego, né? O Negão, ó. Nossa Negão foi senhora. falando. Desligaram o microfone. Desligaram o Negão. Já tá na RH, o Negão. Olha lá. Deu pra ti. Outra vez. Deu pra ti, Baixo astral. Puxou um Cleiton, era o Alejandro que ela falou, Negão. Cadê? Alguém tá marrom, Negão, lá. Eu não sei o que aconteceu. Acho que ele tá comemorando a permanência do Mendes. Pode ser também, pode ser. Agora a Lady Gaga apareceu. Bom, vem pra cá. Deixa eu contar uma novidade. Divisão de rede. O próximo assunto aqui no Jogo Aberto será o Palmeiras, que se prepara para essa decisão de Libertadores diante do Cerro Porteño. Vira a rede. Aqui estamos e seguimos com a Libertadores. Amanhã joga o Palmeiras lá no Paraguai, diante do Cerro. E a equipe de Abel Ferreira precisa encontrar soluções urgentemente. Se olhares para o momento, sim, estamos a passar um mau momento individual e coletivo. Pressão, uma palavra não muito usual no dicionário recente do Palmeiras. Os últimos 2 anos? Sim. Você contou os títulos dos últimos 2 anos? De 2024 para cá? Sim, nos últimos 2 anos. 25, 26? Ficamos em segundo no campeonato, certo? Títulos. Ganhamos o Paulistão, certo? Fomos à final da Libertadores, certo? O que é que você quer? Que o Palmeiras ganhe sempre todos os anos? Basta olhar para a história. Olhe para a história do Palmeiras. Mas o último título importante foi 23. As cobranças em relação ao trabalho de Abel Ferreira andam tomando as redes sociais. O Palmeiras tá sem treinador! A noite do terror tá próxima, Abel. Os torcedores entendem que o time pode render mais. O inesperado empate em 1-1 com o Cerro Porteño e a derrota para o Fluminense aumentaram a fervura. O time é vitorioso. Sim. É só para corrigir, porque se nós não pusermos os pontos nos is, parece que o Palmeiras está em último classificado, parece que o Palmeiras foi eliminado da Copa, parece que o Palmeiras não está na Libertadores, parece. Desde a derrota para o Flamengo na final da Libertadores do ano passado, quando chegou a marca de 6 jogos sem vencer, com 4 derrotas e 2 empates, o Palmeiras não ficava tanto tempo sem vitória. E agora vive a pior sequência da temporada de 2026. Já são 4 jogos, com 2 derrotas e 2 empates. A gente sabe que nos últimos 4 jogos a gente não tem ido bem, não tem ganhado nenhum jogo, então a gente sabe da importância que é esse jogo. Por se tratar também de uma oitava de final e sempre do próximo jogo é o jogo da nossa vida, é uma final pra gente, então a gente tem que lidar como se fosse esse tipo de jogo para sair de lá com a vitória e a classificação. Desde 2020 é nos momentos difíceis que nós precisamos estar unidos. União. No treino de ontem, a presidente Leila Pereira esteve presente na academia de futebol, saiu em defesa de todos. Com a minha total confiança, vamos em frente em busca de nossos objetivos. Temos muito a celebrar.
O importante é que a presidente do Palmeiras acredita no trabalho da comissão técnica, do diretor de futebol e de nossos jogadores. Vamos em frente. O técnico Abel Ferreira não poderá contar com o meia Andrés Pereira suspenso, mas terá o retorno do lateral direito Kelvin, recuperado de lesão na coxa direita. Outra novidade deve ser o retorno do sistema com 3 zagueiros, não utilizado na derrota para o Fluminense. Assunto ironicamente falado na coletiva por Abel, devido às críticas recebidas. Faltam os 3 zagueiros. Mas qual que é a principal justificativa? Faltam os 3 zagueiros. Faltam os 3 zagueiros. É, palmeirense, não chega a ser uma crise, mas que pode virar uma das grandes se o Palmeiras não chegar às quartas de final da Libertadores da América. Esta competição, eu digo, calma aos meus jogadores, calma a nossa torcida. Ainda temos mais 90 minutos em casa do nosso adversário para atingirmos o objetivo que queremos, que não altera, está na etapa seguinte. Cicinho, o que acontece com o Palmeiras de Abel Ferreira? Claro que o time ainda é o primeiro colocado na Série A, pode se classificar na Libertadores, está brigando na Copa do Brasil, mas é uma equipe que passa por um momento técnico de instabilidade. Exatamente, isso é normal em todas as equipes. O Flamengo passou por isso, tantas outras equipes passaram por esse momento. É que o Palmeiras ele tem os principais jogadores, a equipe que todos nós estamos esperando aí, a conquista de títulos pelo elenco que formou, por questões financeiras também, um clube muito bem organizado, e às vezes o torcedor chora de barriga cheia. Então isso, sim, chora de barriga cheia, porque o Palmeiras é líder da competição, o Palmeiras está lutando. Tá jogando nada, Xixi, tá há mais de 5 jogos. Mas é uma instabilidade que todas as equipes passam. O Abel, por questões de algumas decisões também, e ele tem a parcela de culpa dele, fazer algumas mudanças, essa questão de rodízio com muitos jogadores. O torcedor tá brigando de barriga cheia. Se ele não tem um time, se ele mexe no time toda hora, se ele cada jogo ele tem um time. Você acha que não tá chorando de barriga cheia? Ele não tem um time, ele tem 2. O torcedor tá errado de ficar chiando. Perdeu pro Galo em casa, tomou pressão do O que você reclama do banco do Corinthians, ele não pode reclamar. Você acha que o torcedor tá de São Paulo, eu não posso reclamar. Então, assim, é um time que tem dois elencos de 11 jogadores que pode jogar tranquilamente. A questão é, muitos não estão vivendo um bom momento. Aí quando você tem o Maurício, que é um dos principais jogadores, que veio bem da Copa do Mundo, você coloca o cara no banco. Então assim, algumas alterações que ele está fazendo, que o Palmeiras não está se encontrando, mas essa instabilidade é normal. Agora, Chico Garcia, o Palmeiras é um time que ele pode buscar soluções caseiras. Ele tem como mexer no time, o ataque é farto. Tudo bem que o Paulinho tá fora, o Vitor Roque não tá no melhor momento, mas ele tem muitos jogadores. Acho que a lateral direita é um calcanhar de Aquiles pro Abel Ferreira. A zaga agora ele pode jogar com 3 zagueiros, com 2, ele precisa acertar o time titular, o básico do futebol. Define os 11, depois você vai compondo, vai mudando ocasionalmente. Eu acho que falta simplicidade para o Palmeiras. Contra o Fluminense, ele até abandonou o sistema de 3 zagueiros para começar o jogo. E aí eu pensei, para poupar o Barbosa. Mas aí eu pensei, uma escalação muito mais equilibrada, né? Daquilo que a gente está imaginando que ele fosse fazer. E não deu certo também pelo resultado. Porque o Fluminense virou o jogo. A questão é que o Abel ele tem material humano, ele tem recursos, ele já enfrentou outras instabilidades. Agora é preciso dizer, eu não acho que ele vai ser demitido, eu não acho que... pode ser que tenha uma crise, porque a torcida do Palmeiras tem uma exigência muito alta pelo investimento e recentemente por tudo que o Abel conquistou. Mas se não vem essa classificação, acho que a gente vai enfrentar uma turbulência muito grande aí no Palmeiras. Porque a torcida, ela exige muita coisa. E, obviamente, não você parar nas oitavas de uma Libertadores, depois de ter ido à final no ano passado. E esse ano ter conquistado apenas o estadual. A torcida não se contenta mais apenas com o estadual. Mas o único título que chegou na decisão foi o estadual. Os outros ainda estão em processo. Sim, tem a Copa do Brasil, tem o brasileiro, só que o brasileiro está oscilando, tem a Copa do Brasil ainda pela frente. Essa queda na Libertadores, que eu não acho que vai acontecer, não acho. Mas se acontecer, realmente vai carimbar essa instabilidade no mês de agosto que está sofrendo o Palmeiras. Que coisa, né? Com tantos paraguaios no elenco, o Sousa agora machucou, mas paraguaios no elenco contra um time paraguaio. Opa! Os caras até reduziu o campo lá para jogar com o Palmeiras. Vai. Bom, olha, repercussão internacional da renovação do Memphis Depay com o Corinthians. Vamos ver o que a mídia contou e falou. Um astro, né? Um astro que Primeiro era despedida. Há uma semana, a nota do Corinthians dizia que Memphis estava fora. Revolta. Depois o reencontro.
E o que aconteceu nos últimos dias é tão improvável que a história saiu do Corinthians, atravessou o oceano e voltou para casa. O mundo repercutiu a renovação do maior artilheiro da história da seleção holandesa com o clube. No país de nascimento dele, aliás, a imprensa tratou a reviravolta como uma novela estilo antigo. O jornal Het Nieuwsblad chamou de renovação impressionante. E a Voetbal Premier resumiu tudo em 2 palavras: plot twists sem precedentes. Não é difícil entender o espanto. Até quem já conhece as loucuras do futebol brasileiro teve motivo para parar e olhar. Na Inglaterra, onde Memphis ainda carrega a etiqueta de ex-Manchester United, o The Sun foi direto ao absurdo da história. O atacante de 32 anos voltaria ao clube que havia desistido dele 1 semana depois. E na Espanha, o jornal AS chamou o episódio de bochorno, constrangimento. O mundo deportivo destacou os protestos da torcida. A cadena SER foi além e noticiou as ameaças feitas contra o presidente Osmar Stabile depois da decisão inicial de não renovar. O mundo fala sobre torcida, política, dinheiro e segurança. Tudo por causa de um jogador. Ou talvez não, porque Memphis deixou de ser apenas jogador. Chegou como estrela, virou campeão. Virou personagem e, de algum jeito, também virou parte da identidade corintiana. Sou maloqueiro, não desisto, nunca venho, não para, papá. Peita do Coringa, sem gol, sem medo. Sou maloqueiro, não desisto, nunca venho, não para, papá. Just my team, let's better than see how I make it explico. São 79 jogos, 20 gols e 15 assistências, mas tem estatísticas que não entram em nenhuma súmula. A capacidade de Memphis Depay de virar notícia no Brasil e no mundo. E aqui, na Sala Digital, em parceria Band e Google, a gente consegue ter uma noção muito maior dessa repercussão. O interesse de hoje representa 5 vezes a média do mês em pesquisas relacionadas a Memphis Depay e o Corinthians. E o aumento foi de 300% em relação ao mês anterior. Camisas que pesam mais do que tecido. Paixão que está acima da matemática financeira. O futebol tem histórias que simplesmente se recusam a terminar. A polêmica que durou 1 semana virou uma série corintiana de agora, pelo menos mais 2 anos pela frente. Vamos falar de Memphis Depay agora renovado com o Corinthians. Mas, gente, tem novidade, né? Participe do debate. Tá remando, Ronaldão. Remando pra pagar o Memphis, é isso? Remando pra pagar o Memphis, remando contra a maré. Ganhamos de treino, remo, mas teve gente que teve problema de longa distância. Eu não entendi. Eu respeito meu adversário que lutou até o final. Parabéns pro Remo. Parabéns pela luta. E o Inter vacilão. Achou que já tava com a... tá com a história toda contada, tudo certo. Enfim, eu quero falar de hoje nós vamos medir a distância pra ver se o gol foi legal, se o gol foi bem, se o gol foi legal. O gol foi legal e foi bem visível. Se foi de perto, se foi de longe. Foi ridículo a postura da defesa dele. Não quero. Diga, bebida. Tá nervosa hoje? Calma, bebida. É só um empate. Não, você tá enganado. Eu não tô nervosa hoje, eu tô nervosa o ano inteiro. Isso é verdade. Então só vai quebrar. Pronto. Ganhou o que até agora? Você também não ganhou. Ganhou o quê? Você tá de brincadeira que eu não ganhei nada. Eu vou lembrar você que teve um gol aí, um golaço do Yuri Alberto, que a gente sempre elogiou aqui no programa. O Ulisses Costa elogiou. Nós temos uma Supercopa. Eu também tenho a Super Recopa Gaúcha. Legal. Aí tem que remar mesmo. Aí tem que remar. Não, aí... Meu Deus, que ela comparou uma Super... Não. Um jogo só. Por quê? A Super Recopa. Nós pegamos o Flamengo, vocês pegaram quem? Eu não lembro nem do adversário. Quem que era mesmo? Eu tenho marcado aqui. Peraí, Brasil de Pelota. Não é? Capelanes, o que foi, Capelanes? Você tá feliz ou ficou triste com a renovação do Memphis? Eu tô feliz, mas o bye-bye agora não tem mais, né? Viu, Cicinho? Quero saber o que você vai falar. Quero saber o que você vai falar. Que você começou com essa faixinha de bye-bye do turista, agora é só faixinha. Porque ele voltou, viu, Cicinho? Pro seu desespero. Vai, Corinthians! Chora, Cicinho! Eu comecei, não. Eu chegando aqui, já vieram correndo. Não, mesmo não renova, mesmo não. Vamos de faixinha bye-bye, vocês me lascaram. Quem falou que não ia renovar ali, ó? Ó, quem falou que não ia renovar, ó. Passou a gaivota lá em Itaquera, não foi a gaivota que passou lá que você falou? Fale por você, Você falou, você falou que me passaram informação e tal. Boto cor-de-rosa.
Mas ele renovou. Você, Mamute. O presidente não teve pressão nenhuma. Zero pressão. Ele quis renovar. Exatamente. O Corinthians emitiu o Corinthians quis, o presidente amou a renovação. Exatamente, adorou. Eu quero saber quem vai pagar, porque tem eleição no final do ano. E aí imagina um novo presidente pegando essa bucha. Como é que paga? Agora você tá jogando pro final do ano. Não paga, né? Não paga. Um doador de cotovelo. Chama o bombeiro pra esses caras aí. O Xixi vai precisar de cadeira de roda amanhã, meu Deus. Sim, já vamos falar de Sul-Americana, porque ao seu lado temos Ulisses Costa. Ulisses. E o semblante é de felicidade. Vai, Corinthians! Você gostou da renovação com o Memphis Depay, Ulisses? O que você me perguntou ontem? O quê? Você não perguntou? E o Memphis Depay? Falei, vai reunir à tarde, à noite vai conversar com o conselho, vai passar e tá tudo certo e volta pro Corinthians, já tá treinando, entendeu? O Memphis Depay. Não é Depay, é Depay. Então é o seguinte, meu, é bom pro Corinthians, Renato, que o que acontece? Sabe por que eu analiso isso? Não, Cicinho, vou te explicar e você vai compreender, vai. O Xixi fica debochando e lá não tem ninguém, Xixi. Os juros do que o Corinthians devia pra ele, isso aí explodir. Podia passar de 100 milhões de reais. Entendeu? O Memphis fez uma redução de mais ou menos de 14 a 18 milhões, é o que está se falando aí, para poder assinar, por isso que o Core assinou. Entendeu? Porque teve essa redução da primeira proposta que aconteceu. Então, o que acontece? Mas com certeza deve ter uns prazos de pagamento da dívida. Não tem. Aqueles prazos. Não é possível que o Memphis vai fazer um contrato onde tudo é para um lado só. Não. Inclusive, tudo que tinham dito que ele tinha que abriu mão de várias situações, não era verdade. Por isso que enrolou para assinar. O Stabile que ele está pensando, tentando pensar e organizar o clube. Só que o Corinthians, transferban, devendo, o jogador se vai embora, triplica a dívida, entendeu? E aí a torcida queria também. A torcida do Corinthians, gente, ela é atuante. Ela não é de brigar, não é de bater, não é de quebrar. Pelo menos nos últimos tempos não tem sido isso. Não invade não, né? Não é uma pressão, é uma pressão, mas com conversa. É uma pressão que aconteceu. Não, abre, eu quero ver. Mas na expulsão dos conselheiros. Abre, vamos ver. Na expulsão de conselheiros. Abre pra você ver. Na expulsão dos conselheiros e na expulsão do ex-presidente, a torcida ficou lá na frente esperando. É a maneira dela se posicionar e manifestar. Aconteceu tudo o que era correto pra acontecer, tá tudo certo, tá tudo bem. Porque quando eles abandonaram, 3 bi de dívida, entendeu? 3 bi, a torcida tá certinha. Agora, Chico, ninguém vai discutir a qualidade do Memphis Depay, a questão técnica, o quanto ele já está adaptado ao Brasil. Fica mesmo essa questão do contrato, a questão financeira. O presidente não me pareceu confortável, nem aliviado, nem parecia eu hoje. Não, você tá demais, hoje. Mas eu queria aproveitar esse espaço e falar um pouco de geografia e uma dica pro Everton e pro Cicinho, especialmente, que estão aqui. É o lugar mais remoto do mundo, é uma ilha no sul do Oceano Atlântico, chama Tristão da Cunha. Um beijo pro Dr. Marco Aurélio, nada pessoal aqui, mas o nome da ilha é Tristão da Cunha. Ela fica 2.420 quilômetros da ilha de Santa Helena e 2.800 da cidade do Cabo. É o lugar mais remoto do mundo. Eu sugiro vocês comprar uma passagem pra ir pra lá. Na verdade, era pra lá que o Stabile ia se mudar se não renovasse. Precisa comprar não só 2 passagens, 3, né? O Edu Dracena também. O Edu já foi. Cicinho, peraí, tira a mão do Ulisses. Tira a mão do Ulisses, pô. Deixa ele quieto aí. Agora, Everton Guimarães, você também ficou feliz com a renovação do Memphis Depay com o Corinthians? Ficou o caminho mais acertado para ambas as partes. Buenas, muchacho. É a cara dele de bolacha. Deixa eu dizer uma coisa pra você. A renovação do Memphis Depay tem a mesma importância pra mim que meu mamilo, que não vale nada, não presta pra nada. Mamilo? Não serve pra nada. O quê? Tá com Sério, cara de não tem utilidade, não muda nada na minha vida, ter ou não ter. Eu também discordo. Eu tô com o Chico. Gente, parabéns. Presta atenção. Em outras épocas, a Timão Press comemorava títulos. Agora a Timão Press está comemorando a renovação do Memphis Depay, porque se não renovasse ia pagar mais caro. Mas vai pagar caro renovando. Eu não tô entendendo. Vocês não conseguiram segurar o Rúcula, vocês não conseguiram segurar o Rony, vocês não seguraram o mas todo mundo tava doido pra ele permanecer aqui, meu filho. Você não faz ideia, lá no Fluminense ele tá super bem. Mas é o seguinte, vamos ouvir o presidente Osmar Stabile falando sobre pressão, renovação, ameaças. Nós demos o passo em conjunto. Em conversa via telefone, resolvemos nos encontrar,
na noite de terça-feira, de quarta-feira. Nós resolvemos nos encontrar e fomos buscar uma alternativa. E eles ficaram de apresentar uma nova proposta, quer dizer, a gente apresentou as propostas nossas, eles não atenderam, e aí ele ficou, a gente colocou a nota dizendo que não dava para atender dentro daquilo que tinha sido pré-estabelecido, né? Por eles, olha, não dá, a gente não vai, eu vou encerrar por aqui, e encerrei. Estava encerrado o caso. Era independente do que ia acontecer, o caso estava encerrado. Aí houve essa conversa, telefonemos, vamos conversar. E como eu disse para vocês que era uma questão financeira, então, se é financeira e alguém abre para negociar financeiramente, eu estou à disposição sempre. Ele baixou bem, eu não queria falar em números aqui para vocês, mas ele abaixou consideravelmente o contrato em virtude da necessidade, da vontade do jogador de ficar e da necessidade do Corinthians de arrumar uma forma da gente pagar. Que o grande problema é o seguinte, fecha de qualquer jeito e depois não paga, como fica? Pelo menos, pelo que eu senti e pelo trabalho que nós fizemos, tanto no jurídico como no administrativo e também no financeiro, é possível a gente pagar esse contrato. Né? Nós estamos fazendo um contrato de 2 anos, não sei se eu estarei aqui nesses 2 anos, então eu tinha que fazer o melhor para o Corinthians. Eu quero dizer para você o seguinte, não foi, tanto o técnico como o Marcelo Paz já sabiam quando saiu do CT e não cabe a mim ficar avisando para os jogadores. Eu tenho o departamento técnico, eu tenho o departamento executivo, são eles que tomam a providência. E eles avisaram sim, é que as pessoas falaram que não foram avisadas, não sei como, mas falaram, mas foram avisadas sim. Ele pode jogar quarta-feira? Olha, tudo indica que sim, não tem problema nenhum, que ele não possa, a gente está fazendo o possível para que o mais rápido possível a gente assine o contrato para que amanhã cedo ele se apresente lá. Eu sempre pensei na instituição, sofri as consequências. Para mim seria muito mais fácil, muito melhor ter assinado qualquer contrato como costumavam fazer aqui no Corinthians e depois sair para o abraço, tirar a foto e correr o mundo. Era o mais cômodo para mim naquele momento. Mas eu quis, pensando na instituição, estendemos, sofremos as consequências, vazaram meus telefones, vazaram os telefones das minhas filhas, invadiram as minhas contas de banco das minhas filhas, da minha esposa. Então, olha, foi uma situação difícil. Então, a situação não é fácil, eu acho que isso aí, ninguém merece uma situação dessa, difícil de a gente passar por uma situação dessa. Acredito eu que a imprensa precisa pensar muito bem, algumas pessoas da imprensa, não quero generalizar, mas algumas pessoas ligadas à imprensa, principalmente às redes sociais, passando o meu celular, passando minha conta bancária, não sei como conseguiram, mas conseguiram. Gente mostrando faca, gente mostrando revólver nas redes sociais. Tudo bem que a gente está tomando as providências necessárias, existe lei, existe ordem nesse país e a gente tem lutado aí para que isso aí, principalmente agora, né, a gente toma as providências necessárias. E bandidos, a gente sabe que tem muitos bandidos envolvidos aí, mandando WhatsApp para a minha família como um todo. Eu não desejo isso para ninguém. Olha, é um desabafo do presidente e ele foi bem transparente, falando que mandaram até facas e revólveres, né, ameaçaram a família, as filhas, invadiram contas pessoais, fizeram de tudo para ele mudar de opinião e ele mudou de opinião, Capelanes. Ele renovou com o Memphis. Vamos separar aqui a situação. Vamos falar sobre o caráter do Stabile. Tá? Primeiro, pessoa física. Conheço pouco, mas me parece um baita cara, gente boa, um cara honesto, um cara bem sucedido no seu segmento, ponto. Mas eu sou um crítico da gestão dele, que desde que assumiu, falou para variar em transparência, fazer o melhor para o Corinthians, e isso e aquilo, e eu não vejo nada. São coisas diferentes. Isso que aconteceu, minha solidariedade a ele. Mas para mim está muito clara uma situação aqui. O Stabile, ele não teve convicção alguma. Na verdade, ele até teve uma convicção, não renovar com o Memphis. Porque é inadmissível, há uma semana, o Corinthians, através da figura do seu mandatário principal, Osmar Stabile, emitiu um comunicado oficial falando que não renovaria com o jogador porque tinha que zelar pela situação financeira do clube. Ponto. Uma semana depois, pressão, como foi? Uma pressão canalha, covarde, invadindo rede social, pegando o telefone, ameaçando família, mandando foto de arma, como ele falou. É uma vergonha e espero que seja punido quem fez isso.
Não vai acontecer porque estamos no Brasil, né? Porque Porque acabou, já renovou agora, acabou. O objetivo foi cumprido. Exato, cheio de gente passando pano para vagabundo. Então, meu ponto de vista aqui é o seguinte: se eu sou o Osmar Stabile, aí é o fantástico mundo de João Paulo Capelanes, eu peço o boné e saio do Corinthians. Porque se o presidente do clube, que sabe da situação financeira, que não quis renovar para ter um zelo, porque se você for analisar, é muito contraditório. O Corinthians deve salário para o seu elenco, e aí renova com um jogador que vai ganhar 2 milhões a mais, então você vai inflar a folha salarial. Você não está pagando a folha salarial que está pequena, entre aspas, você vai inflar ainda mais. Pequena? Então, não, pequena no que eu disse, sem os 2 milhões. Ela é alta, mas ela paga é alta. mais de 20, tá? Não, ela é alta. Eu estou querendo dizer, você não consegue pagar o que está baixo e agora vai inflar para mais 2 milhões. Baixo. Então, se eu sou Stabile, eu peço o boné. Porque é o seguinte... Se ele está pensando na austeridade, se ele está pensando na transparência, se ele está pensando na questão financeira e ele não consegue ter o poder da caneta e outras pessoas fazem pressão para ele fazer outra coisa que ele pensa, então sai daí, porque você não tem pulso e não tem força na caneta alguma. É isso. Ulisses. Eu discordo bem do que o Capela está dizendo e explico por quê. Primeiro, eu concordo com essa questão de violência, de ameaça. Acho que isso aí tem que ser apurado. E tem que ser levado, e tem caminhos para se achar, né? A gente sabe muito bem, a polícia, principalmente de São Paulo, ela é muito preparada para isso, é fácil. Existe uma competência muito grande no comando da polícia do estado de São Paulo, é impressionante. E eles vão achar, eu tenho certeza, você vai ver, vai dar pano para manga, isso não vai ficar assim. Bom, outra coisa que eu vou dizer... Tomara, né? Que a gente torce. E acredito na Polícia de São Paulo, na Secretaria de Segurança, para que isso aconteça, ok? Muito bem, isto posto é o seguinte, o futebol... Todos os clubes do futebol brasileiro, infelizmente, com exceção de um ou outro, caso específico de Flamengo, até que está com mais dívida agora, falou que até o tesoureiro falou que não tem dinheiro, Flamengo. O Palmeiras, que estão com as suas situações econômicas todas saneadas, tudo certinho. O Cruzeiro está entrando, não é mesmo? Para essa situação também, para essa prateleira de frente do futebol brasileiro, ok. O Corinthians tem transfer ban. O Stabile disse que o seguinte, que as condições que ele pediu no contrato não dava para pagar, não tinha condição e não ia assinar. Por isso que ele não queria. Não é que ele não queria o Memphis jogando no Corinthians. Ele falou que foi uma questão financeira puramente. Questão financeira. Então ele pensou no clube, correto? Se ele conseguiu, nessa outra renovação, nesse outro contrato que eles assinaram, uma redução... Porque a redução, fala-se até em 50, 60 milhões na redução. Tirando a multa. Pelo amor de acredito, Deus, porque a partir do instante você tem uma multa de 35 milhões. É só somar. Você soma a multa de 35 milhões. Tá bom, então do nada reduziu 15, 50 milhões virou... Então você falou até... Vem cá, você falou até agora, não pode contrariar no programa. Isso aqui é um debate. Porque não, debate não. Eu estou deixando você concluir o teu raciocínio. Entendeu? Você está concluindo. Porque você colocou a faixinha, você está bravo. Você acha que tirando juros, tirando já débitos passados e até futuros, o Corinthians ganhou uns 50 milhões nessa história? Não ganhou. O Corinthians deixou de pagar. É diferente. Ganhou. Não ganha. Você deixa de pagar, você não ganha. O Memphis perdeu. Porque ele perderia, ele teria que pagar esses 50 milhões. Teria que pagar até mais, Renata. Até mais, fala-se em 130 milhões de reais. É porque ele poderia comprar... Mas, gente, eu nunca vi. Eu quero contratar o advogado do Memphis Depay, que fez esse primeiro contrato para minha vida. Então é o seguinte, o problema não foi o advogado do Memphis Depay, Renato, foi o Augusto que assinou. Mas alguém redigiu os interesses, as exigências e o lado do Memphis. E o Corinthians aceitou. Eu acho que o Memphis em campo, ele já deu muitas respostas, é um jogador importante, mas agora são mais 2 anos e ainda em moldes financeiros altos. Sim. Pode ser melhor do que o primeiro, mas continua sendo alto. Mas eu te garanto que em moldes financeiros altos, eu concordo com você, mas que podem ser moldes financeiros baratos ou até regulares. De acordo com o futebol que ele apresenta no campo de jogo. Tem jogador que ganha menos e custa muito mais caro pro clube porque não joga nada. Quanto que ganha o Entendeu? Tá errado. Essa conta que vocês estão fazendo não existe, desculpa. Título dá dinheiro, Copa do Brasil, não dá dinheiro. Isso é outra coisa. Dá dinheiro. O Memphis ajudou o Corinthians ser campeão da Copa do Brasil. Mas ele ficou com o dinheiro do título. Não, ficou com o dinheiro. Não. Milhões? Você tá de brincadeira. Ele ficou com a parte você tá falando de Campeonato Paulista, você tá equivocado. E a premiação por gol, por assistência. Mas o mundo inteiro faz isso. Hoje não tem mais essas premiações, essa alavancagem de grana. Vocês têm acesso ao contrato só pra saber? Você tem informação? Porque assim, eu tenho informação. Como se o Memphis tivesse aberto mão de tudo. Então, tem que dar informação. A informação a ponto que ontem eu falei que ele ia renovar o contrato e ia jogar aqui no jogo aberto. Quando a Renata me
perguntou. Eu quero saber da questão nebulosa do contrato dele. Não existe porque questão nebulosa. Pra mim e pra torcida. É nebuloso sim. Como é que é nebuloso se foi apresentado por um conselho o contrato? Nebuloso aonde? O mesmo conselho que faliu o clube. Que moral tem o Core? Aí não, o contrato do Corinthians tem que passar pelo Core. Não. Isso é uma coisa. 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 O que eu tô falando é outra coisa. Questão de moral. Tem pessoas. Eu te garanto que no Core tem pessoas que são honestas. Não tô falando que todo mundo entendeu? São pessoas que são sérias. Eu te garanto isso. Eu conheço muita gente lá de dentro. Eu conheço muita gente lá de dentro. Você sabe. E eu sei que são sérios. Tem muita gente séria lá. Tem gente séria. Tem gente que não é, que inclusive foi expulsa. Eu não tô generalizando. Que nem apareceu nas reuniões. Os são responsáveis pelo atual momento do clube. Então não me venha querer vender que não o Core. Não. Você está desesperado que o Corinthians está... O Memphis voltou pro Corinthians. É o seu desespero. Eu entendo você. Vamos continuar daqui mesmo, mas é lá no YouTube. Agora, recadinho. YouTube. Everton Guimarães, essa situação do Memphis Depay agora definida, o Corinthians vai ter que organizar esses pagamentos, a sequência financeira, mas ele poderá, inclusive, estar à disposição logo do Diniz na Libertadores e ser utilizado, de repente, num segundo tempo. Segundo consta, está treinando, está em forma, tem que pensar também no ganho em campo e a fiel corintiana espera pelo Memphis Depay. Então vamos lá, Renata, com muita cautela, com muito cuidado. Só preciso que o pessoal da técnica me coloque ao meu lado aqui, de um lado Capelanes, do outro Ulisses, e eles olhem, por favor, para o lado, para fixarem os olhares em mim. Porque é o seguinte, me parece que isso aí é ruim para o Corinthians de todas as maneiras. Menos ruim, pelo que eu estou entendendo, os colegas aí, menos ruim ele renovar, né? O negócio, o custo-benefício é ruim em geral, mas menos ruim renovar, porque todo mundo entendeu que é ruim. Eu estou me sentindo, eu vendo a briga de vocês dois, eu estou me sentindo na Índia, diante de dois elefantes brigando por um amendoim. É um negócio impressionante. Vaca, duas vacas. Impressionante. E com um mamute no meio agora. Vocês se desentenderam. Vocês se desentenderam. Mas esse desentendimento, essa desinteligência de vocês... só me leva para uma questão. Eu estou muito em dúvida. Que é isso? Eu preciso ouvir de vocês que pertencem, são fiéis representantes da Timão Press. Eu não. Foi um bom negócio renovar ou foi o menos pior negócio renovar? Para mim foi um bom negócio renovar e está de parabéns o presidente do Corinthians, o Stabile. Nossa Senhora. Ele me chama de desinteligente ainda, né? Eu já expliquei aqui. Eu teria renovado. Mas a partir do momento que o presidente se contradiz, ele sabe que não era boa a renovação do Memphis. Então foi menos pior o negócio possível renovar com o Memphis. Mas como é que se contradiz se o cara baixou os valores e chegou no número que ele queria? Pronto. Ele defendeu o interesse do Corinthians. Meu Deus, o presidente. Amendoim, elefantes, amendoim. Vai, seu troglodita. Voltamos ao TT do Corinthians mais uma vez com a Gabi Guimarães para saber a programação do Memphis, os treinamentos, a disponibilidade para Libertadores, a sequência de jogos. O Diniz ansiosamente esperando por esse jogador. Gabi. Diniz feliz, Marcelo Paz feliz também, não é, Rê? A turma alvinegra aí no estúdio também. O Depay fez aqui no CT um trabalho primeiro na parte interna, na academia, então para fazer ali um reforço físico e depois uma atividade no gramado mais separado do restante do grupo. Ele deve estar com os comandados de Fernando Diniz na quarta-feira, aí sim já com os seus companheiros. E eu destaco isso aqui porque o Depay está há bastante tempo parado, são mais de 50 dias, mas o que a gente ouve aqui nos bastidores, na nossa apuração, é a de que ele se sente bem fisicamente e, portanto, existe a possibilidade de ele ser relacionado para a partida da Libertadores quinta-feira contra o Rosário Central. Ele deve começar no banco de reservas, ter condições de atuar entre 30 e 45 minutos. Mas, para isso, ele precisa aparecer no sistema da CBF, precisa ter o tal do bidou que a gente
fala, aparecer no BID, Boletim Informativo Diário, e aí sim ser relacionado para a partida contra o Rosário Central. Esse é o cenário, portanto, tem um destaque também para o visto de trabalho do Depay, que vai até o dia 22 de agosto, portanto, o próximo sábado. Então, simultaneamente, o Corinthians corre atrás da documentação para poder contar com ele no campeonato e também pelo fato de ser holandês para conseguir renovar o visto de trabalho para ele, que atua aqui no Brasil, e assim será por mais 2 anos, já que o Timão fechou esse contrato. Nós estamos de olho na movimentação desse portão que abre e fecha toda hora para ver se conseguimos pegar a saída do Depay, que chegou por aqui por volta das 9 da manhã, já começa a treinar finalmente e pode sim estar à disposição do Fernando Diniz no duelo de oitavas de final da Libertadores na quinta-feira. Rê. Obrigada, Gabi, pelas informações. Ótima notícia para o Diniz, para a comissão técnica. Chico, agora é pensar em Libertadores com esse componente a mais chamado Memphis Depay. Pô, é muito louco isso, porque o Corinthians, no meio desse turbilhão todo, eu tenho uma teoria de que poucos clubes, talvez seja o único no Brasil, que consegue não apenas sobreviver ao caos, mas convidar o caos para sua casa e conviver com ele. O corintiano gosta do caos. O ano passado, com tudo que aconteceu, ergueu uma Copa do Brasil, uma Supercopa esse ano. As coisas no Corinthians, elas são costumeiramente... Esse caos aí é centroavante? Esse caos é centroavante, porque nós vamos precisar do centroavante. É aquela bagunça que no Corinthians funciona. O São Paulo não está acostumado com isso, o Palmeiras não está acostumado com isso. São clubes que não se acostumam com o caos. Eles precisam de uma organização. O Corinthians não. Bem-vindo ao hospício. É desse jeito. E aí, no meio de tudo isso, o Corinthians vai jogar uma Libertadores na quinta-feira com um ingrediente no seu estádio mais do que especial, né? Porque a torcida queria muito a renovação. Não sei se ele vai jogar 90 minutos, se ele vai entrar no segundo tempo, mas o Diniz queria que ele jogasse semana passada, inclusive. Estava esperando a renovação e disse, eu já vi os exames dele aqui, ele está bem. Por quê? Porque ele está desesperado tecnicamente. Não tem como contratar, o Yuri machucou, o Zacarias, que era uma opção, uma alternativa, também machucou, o Kaique, o menino que ele estava dando moral, machucou. Ou seja, ele teve lesão, ele tem desfalque, ele tem transfer ban, ele não tinha. De repente ele recebe o Memphis Depay. Isso vai criar um ambiente para esse jogo fantástico, e o Corinthians pode avançar para as quartas de final da Libertadores. Porque no domingo foi humilhante, hein? No domingo você olhou o banco do Cruzeiro, as alterações. Chiquito, falando em Zacarias, e falando que bagunçaram a gente aí no negócio dos 3 patetas, olha quem tá rindo agora, Cici, presta atenção aí. Cici, esse estará entre nós. Não é possível. Hello! Peraí que vai ter uma homenagem aqui. Homenagem ao Ronaldo. Da saúde financeira, bye bye! Por que tu faz vaquinha de novo? Não, Xixi, vai fazer vaquinha pra tapar o buraco lá no Morumbi. Todo mundo dominou direito. Todo mundo com o nome sujo no Serasa, quer pagar e querem falar do Corinthians. Todo mundo devendo, falando e quem fala do Corinthians? O pessoal tá devendo, que é dor de cotovelo. Vai, Corinthians! Contrata logo esse cara aí, Stabile. Tá todo mundo pedindo, o homem tá pedindo, todo mundo pedindo, não tem jogador, só tem meia boca, ele quer ficar, assina logo isso aí, acaba de sair, pô. Graças a Deus deu tudo certo. Perdeu já. Não, ele chegou. Perdeu já. Graças a Deus deu tudo certo. Perdeu já. Não, ele chegou. Perdeu já. Vocês têm direito de resposta ou não? Vai embora. Na verdade, assim, como falaram, o Timão Preza que conhece do contrato, eu quero saber se mantiveram aquelas 2 datas para vocês serem os back vocal na quermesse do Memphis. Você quer ir de Remo para Tristão da Cunha? Tem um
que é o lugar mais remoto do mundo. Tem dois gente, ali. não vai dar bingo. Não, você falando... Não vai dar bingo. Não. Sexta-feira vai vir aqui eliminado e bye-bye. Ô, Cici, você... E o pior de tudo é conhece... você falando de evento em estádio de futebol. Cici conhece muito bem. Não, mas nenhum jogador colocou no contrato. Eu só tô falando que o Memphis pediu no contrato duas datas ali. O contrato é a diretoria, Cici, contra o Corinthians, precisou jogar na Vila. Então fica falando muito não, negócio Não, eu só quero espaço. a minha curiosidade pra saber se ainda tá no contrato ou quem mesmo. Mas os dois estavam defendendo o contrato até agora. Né? Então o Quem contrato defendendo o quê? aqui, olha, Os dois lá. Os dois estão defendendo o contrato, que é maravilhoso. Que o Memphis abriu mão de 50 milhões. Ah, por favor, vai. Para, né? Inveja, hein? Por favor, inveja do quê? Vai contar essa história real. Por enquanto, eu acho que para o momento é importante também a permanência do Memphis. Eu enxergo esse lado esportivo, essa coisa de você ter um ídolo, um cara que mexe com a torcida, na ausência de outros jogadores machucados. O Chico foi muito bem fazer esse resumo aqui. O problema todo é que a conta é cara. Isso. E se as pessoas esquecerem disso, em algum momento isso pode pesar. E se não pagar? Essa é a pergunta. Vamos projetar o errado? Não vai. Vamos projetar o errado aqui, porque o histórico recente e até mais antigo do Corinthians, qual que é? Uma dívida aqui de 2 milhões é que depois a gente paga, põe na gaveta. Quando você abre, virou 18. Aí você tem uma de 10. Quando você abre, virou 50. O Corinthians, ele você tem acesso aos contratos? Só para te perguntar isso aí. Eu não tenho, por isso que eu não fico falando. Você tá falando que é 18, é 20, é 30, 50, 180. Você tá falando aí. Rojas foi assim. E a Renata acabou de falar que nós só vamos saber quando a justiça bater, velho. Corinthians parece que você tem uma gaveta aí agora que você abriu e viu o contrato de todo mundo. O Corinthians tem parcelas semestrais a serem pagas de mais de 10 milhões de reais. Se eu tiver mentindo, você tá a par dos contratos, é isso? Entra no ar e me desminta aqui. Entra no ar e me desminta. Então você tá a par dos contratos, velho. Porque não tem dinheiro, como é que vai fazer? Não, aí não faz. Aí é legal. Vai me desculpar, você tá mudando o Charles, tem que pagar o José Martínez, tem que pagar o Thales Magno. Isso. Então, o problema não é o Memphis, o problema são as dívidas de todo mundo, Mas você concorda que você vai acumulando? Tudo bem, mas aí você tem a possibilidade de manter o cara que reduziu o valor você é o mesmo e o cara te dá retorno. Que pede transparência e equilíbrio aos clubes, mas tá defendendo Capelanes, como é que você tem receita no futebol? Me responde, como você tem receita? Você avança em competições. Como é que você avança em competições? Tendo time, pô. Aí o transferban. O cara mas como é que você vai pagar? O banco tá me dando 1%, eu vou renovar com o Corinthians, que me dá 5%. Melhor, é o melhor investimento possível, né? O meu dinheiro vai Além de pagar o salário, vai ter que pagar as pendências passadas e as mais recentes acordadas. Tem tudo isso. É que aquela história. Eu gostaria de ver o contrato, mas sei que não verei o contrato, ninguém vai liberar esse contrato. Mas eu gostaria de entender qual é esse modelo financeiro, se ele pode ser copiado, se é uma boa, o quanto ele é vantajoso, Everton. O Cicinho matou a charada, né? Para que eu vou... Pô, o Corinthians está pagando um juros muito alto, né? Depay é um nome ótimo para banco. Depay Bank. Pode montar, já tem dinheiro suficiente para resolver todos os problemas. Daqui a pouco, se pá, o Memphis vai emprestar dinheiro para o Corinthians pagar ele. Meu Deus do céu. Eu estou vendo o contorcionismo do Chico, o contorcionismo do Ulisses. O Capelanes, acredite se quiser, o Capelanes me parece o mais lúcido do processo todo. Mas o contorcionismo do Chico e do Ulisses, para justificar, nem o Ronaldo está fazendo tanto, para justificar que foi um bom negócio, é realmente assustador, viu, Renato? O que é, Ronaldo? Porque eu não falei nada ainda, ô Mamutão. Deixa eu falar. Na hora que eu falo, tá tudo marcadinho aqui. Por isso que eu Todas falei as coisas que eu falei aqui, desde o começo, quando eu falei que os moldes do contrato do Memphis não seriam renovados aqui, eu falei aqui, lembra? Eu falei aqui. E eu tenho anotado tudo aqui, eu vou falar, você me escute aí. Você falou que o único jeito de prosseguir com a negociação era se o Memphis abrisse mão de muita coisa. Foi assim o começo. Muito bem, na realidade. Você sabe da internet. Isso aí eu gostei. O próprio Marcelo Passo falou isso aqui. Eu tenho mais coisa para dizer aqui, mas não falarei de contrato, porque eu não vi o contrato, só está, mas falarei aqui o que eu presenciei e ouvi desses cavalos aqui mancos, que agora até o Capela quer falar do Corinthians. Ah, o Corinthians 180 na gaveta, 300 não sei o quê, vai pro inferno. Calma que o Capelanes quer falar de outra coisa, né, Capela? É Corinthians e Neymar. Eu espero que o Stabile, ele possa apresentar o contrato para a torcida corintiana. Vai cuidar da tua vida. Eu não sei se ele vai fazer isso, mas eu sei que eu vou apresentar. YouTube nele. YouTube. Ai, não vai sei. ter surpresa, hein, no YouTube. Vai pagar, Cicinho, vai pagar. Não vai não.
seguinte, a tabela diz que o Brasileirão, na 23ª rodada, fosse finalizado com um jogo apenas. Então temos que falar de Inter 1, Remo 1. Uma briga de desespero contra times que lutam contra a Série B. Ai, ai, ai. E aí aquela história, eu senti o gostinho da vitória, tava já me preparando para comemorar finalmente o retorno deles, os 3 pontos. Mas eis que o Remo acreditou, Vitor Bueno, quem diria Vitor Bueno, hein? Acabou fazendo esse gol de falta, uma falta proporcionada pelo centroavante Alejandro. Pra quem teve um camisa 9 como Fernandão, meu Deus! E aí Alejandro faz a falta, a bola na hora da cobrança desvia no Alejandro e gol do Filho. E é isso, 1-1. Ceci. É o quê? O Inter. Na verdade, o Inter fez uma aliança com esse 16º lugar aí, que não sai, mas com nada. Eu esperava mais do Inter. Teve a possibilidade. Esperava mais do Inter? Esperava. É um jogo. Um cara esperançoso, então. Não, porque é um jogo você jogando em casa, depois da imagem que deixou. Bom, você contra espera mais o do São Palmeiras, Paulo, né? Então tá tudo. mas o São Paulo assim não tem. 3 pontos do Inter. O São Paulo não vinha Mas deixando. o Inter faltava 1 minuto para consolidar os 3 pontos, gente. 1 minuto! 1 minuto! Meu, 1 minuto! Solta, negão, solta, negão. Não é que você vem num jogo 1-1, que tá difícil, é lá e cá, tá todo mundo dando sua Você pode me ajudar, Capela? Segura isso aqui pra mim. Me dá um remo aqui. Vamos ver a distância, bebê. Vamos ver. Segura aqui a bola aqui. Vamos ver. Segura aqui. Vamos precisar de mais uma, hein? Vamos medir o terreno. Deixa eu ver. Chega aí, não. O terreno aqui, céu, longe, hein? Solta. Vai. Então, olha o dedinho. 3 metros, 14, 82 e 45. Ai. 80 metros. E agora, deixa eu ver. A velocidade do vento. Porque o goleiro, quando é bom, ele tira a luva, Renata. Quase assim, ó. Tira a luva, ó. Mas, ô Ronaldo, não pode barreira no final do jogo? Aí tem que abrir, Chiquito. Aí aqui, ó. Fechou aqui, ó. Sai! Sai da área! A barreira atrapalhou, então? Fechou aqui, ó. Não, mas peraí. E saiu. O Alejandro desviou. Deixa eu falar aqui nessa passada dele que eu vou ajudar. Gol do Alejandro. Era pro outro lado, mas aí ele... Mas olha o pulinho dele aqui. O que eu falo da passada pra vocês? Aqui, ó. E saiu. Mas ele deu uma passada pra direita. Sim, mas tá longe. Ele deu um passe Roberto só. Carlos, Deu um passe pra direita. Roberto Carlos do Pacaembu. O Ronaldo 5 na barreira, eu falei, sai todo mundo. Deixa comigo, bebê. Calma, Renato, que eu tô aqui. Fica aí, na boa. Aí vai, menino. Aí ele chutou. Ó, aqui, ó. Passado e saí. Na hora que eu saí, irmão, a galera já gritou. Aí ele cai aqui, ó. Aí ele cai aqui, ó. Não, passou e... Mão trocada ainda, hein? Agora não dá. E mão trocada. E mão Mas trocada. não saiu um milagre dessa vez, né? Agora põe pra fora que pode fazer mal, hein? O Matheus Cunha disse que é um goleiro que faz milagre. É verdade. Pode fazer mal, põe pra fora. Eu não acho, eu penso diferente de vocês. Problema... A falta é consequência de uma ação mal pensada e mal calculada. O cara não pode cometer uma falta dessas, faltando 1 minuto de jogo. A partida tá acabando, você tá com 1-0 apertado na conta. Você tá quase comemorando 3 pontos. E aí você comete a falta. Se ele montou a barreira, poderia ter cruzado. O cara poderia nem ter chutado a bola diretamente. Mas, Renato, o maior problema... O problema é gerar uma oportunidade para o adversário na sua casa. Isso é beabá do futebol. Gente, eu vou falar uma coisa. Eu não aguento. Não interessa que teve uma Copa do Mundo, que tudo demorou, que tudo mudou. Interessa que nunca mais o Inter ganhou no Brasileiro. Fala uma coisa pra você, rapidinho. Eu não aguento, você passa o dia inteiro esperando. O problema é a quantidade de gol que perde, esse carboneiro. Ele perdeu um monte de gol no jogo. Também já falei, põe na parede, deixa de castigo, virado pra parede e voltamos. Deixa eu falar pra você. Ai, a minha vida não tá fácil. Se você não viu o nosso programa no YouTube, ótimo. Bom, olha a decisão da Sul-Americana. Ter a vaga ou deixar a competição. Já mostramos aqui as possibilidades que o Dorival Júnior pode apresentar no time titular. Você comentou sobre o Danielzinho, que seria um jogador escalado no time principal por você. Mas São Paulo precisa se impor, afinal de contas, o Grêmio foi surpreendido em casa pelo Bolívar, Vocês estão eliminado. vendo essa música? Vocês estão vendo essa música? Aquela menina em sua cabeça. Eu não esqueci.
esqueci, fui maltratado aqui neste programa. Ah, era legal rever aquilo, né? Maravilhoso. Mas só que eu estava de férias e eu não vou compactuar com isso, porque o São Paulo, esse tricolor, fraudão, é diferenciado. Então, assim, eu, como sou volúvel, está bom para ganhar, para mandar ataca hoje e amanhã a gente comemorar depois. Quanto tempo faz que o São Paulo não ganha? Faz tempo pra caramba, hein? E o fraudão? E o fraudão? Não tem fraudão, não. Fraudão contra o Bolívar. O Dorival já ganhou? Não, mas sempre tem a primeira vez. River, não foi sempre tem a primeira vez. Na Sul-Americana. Não, ganha um. Então São Paulo vai ganhar hoje. Não, vai ganhar não, vai massacrar. Então olha pra essa câmera e fala, o São Paulo vai ganhar. O São Paulo já ganhou. O São Paulo já ganhou. Soberba. Porque aqui não tem altitude, aqui é baixitude, irmão. E nós vamos mandar ataca. Baixitude. 26 de maio a última. O Bolívar não jogou absolutamente nada. Até parecia que era o Bolívar com medo da altitude. Na primeira partida. Mas a altitude atrapalhou ele. É verdade. Mas é um time que tem que ser respeitado. São Paulo não vive um grande momento com o Dorival. Respeitar quem, Bolívar? Tem que respeitar. Você tá de brincadeira. Se você amanhã você tá de pode brincadeira chorar. respeitar o Bolívar. Eu acho que o São Paulo tem que entrar atento sem essa empáfia do Cicinho, que tá achando que esse São Paulo é o São Paulo que ele jogava. São Paulo tá uma draga. Que tinha Miller. Esse São Paulo, o Rogério Ceni no gol, mas, não gente, é mais. Não é só o São Paulo ganhar do Bolívar, do deveria ser obrigação pro São Paulo. Mas, Renata, é obrigação, mas o São Paulo não tá convencendo. Curitiba em casa. Você pega o São Paulo, mas você quer comparar com Bolívar com Curitiba? Curitiba é um dos melhores visitantes. Outra coisa é o São Paulo jogando no Morumbi. Hein, negão? Tem o Patito, hein, negão? Legal, Olha lá. Capelani, você tá muito quieto, eu tô quieto discorreu sobre o assunto. Sabe por quê? É porque se tem uma coisa que eu não tenho, é falsa humildade. Entendeu? E semana passada, aqui neste mesmo programa, eu fui o único da bancada aqui, tirando a Renata, claro, que falou o seguinte, que o São Paulo era mais time e que o São Paulo poderia vencer lá na altitude contra o Bolívar, que não era nada disso. Eu falei que o São Paulo perdia. Não, mas eu falei que o São Paulo... mas não lembro. Mas o São Paulo... puxa-saco, hein, velho? O São Paulo era o melhor time, o São Paulo jogou o melhor e o São Paulo, infelizmente, não aproveitou as oportunidades. Hoje, no Morumbi, lotado, esquece. Vai ser jogo treino, o São Paulo passa fácil, esquece. Mas eu acho que o trabalho do São Paulo, se ele conseguir hoje mostrar a sua competência, foi excelente, empatar na altitude, não é? E agora, claro, para finalizar o programa, o pessoal fica esperando. Vamos aos palpites para a Sul-Americana. E começamos com quem já está eliminado da competição, Chico Garcia. O jogo foi eliminado pelo Bolívar. Então o jogo é São Paulo e Bolívar. Ou seja, dorme no barulho do Bolívar. Vai ser 1-1 e o São Paulo perde nos pênaltis. Eita, que rancor. Ulisses. Imagina, gente, a torcida do São Paulo ela é fantástica. Vai estar lotado, o Morumbi vai balançar. 3-1 pro São Paulo. 3-1. Tem que respeitar o Bolívar. Vai 3-1, Capelanes. Hoje vai ser tranquilo pro São Paulo. Aqui está um tricolor. 2-0 nós. Nós, né, e você, São Paulo, Ronaldão? O Negão vai me ajudar. Quantas vezes ele soltar o pato lá, eu vou falar o placar. Vai, legal. Ixi. Tá. 3-0. 3 gols do Patito. Obrigado, legal. O São Paulo vence o jogo por 2-1, é meu palpite. 2-1 de novo? Eu tenho que sair desse 2-1. Tem que sair uma hora de sair. Vou sair no outro dia, não hoje. Cicinho, e você agora para finalizar o palpite para São Paulo e Bolívar? Menos de 4 eu não comemoro. 3-0 São Paulo. Essa é eu não quero comemorar. 3-0. Mas você vai comemorar de um jeito ou de outro, se passar, né? Hora de ir embora. O que aconteceu? Gente, olha, com certeza eu não vou sair daqui e praticar canoagem, de jeito nenhum. Vai, acabou.